Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos prosseguir estudando a obra Entre a Terra e o Céu, psicografia de Chico Xavier, editado pelo espírito André Luiz. Continuaremos a partir do capítulo 33, intitulado Aprendizado. Nos narra André Luiz. Amaro e a família, coadjuvados por alguns vizinhos, amortalhavam a forma hirta do menino quando rumamos de volta ao lar da bênção. Notei que Júlio, asilado nos braços de Odila, se mostrava aliviado e tranquilo, como nunca o vira até então. Recapitulando os últimos capítulos, estamos acompanhando o desencarne de Júlio. Em mais uma encarnação, desencarnou ainda criança por conta das inúmeras dívidas do passado. Enquanto as nossas irmãs permutavam ideias com respeito ao futuro, indagava do orientador acerca da serenidade que felicitava agora o pequenino. Clarencio informou prestimoso. Júlio reajustou-se para a continuação regular da luta evolutiva que lhe compete. Vejam, portanto, como demora a recuperação de alguém que optou pelo suicídio, alguém que acabou perturbando o seu corpo, perturbando a sua mente e, consequentemente, a sua alma por esse ato tão infeliz. Júlio demorou algumas reencarnações até que se reajustasse para com a lei e pudesse ter uma nova oportunidade, dessa vez com o corpo perfeito, sem a necessidade do desencarne ainda prematuro enquanto criança. Outro fator que se destaca é como a espiritualidade fica alegre, fica feliz quando o espírito se liberta. O próprio Júlio, o espírito endividado do passado, relata que está feliz. O Clarencio relata que Júlio está feliz, está alegre, porque finalmente ele voltou para o caminho correto, voltou para o caminho normal, o caminho regular para reencarnar e não mais desencarnar enquanto criança, tendo, portanto, uma oportunidade completa na próxima encarnação. O renascimento malogrado não teve para ele tão somente a significação expiatória, necessária ao espírito que deserta do aprendizado, mas também o efeito de um remédio curativo. Vejam como a expiação tem esses dois fatores, essas duas finalidades. A primeira, expiação, sofrer o que causamos aos outros no passado, ou sofrer como resposta a um desajuste que provocamos. Essa é a primeira finalidade, o primeiro propósito do sofrimento. O segundo é o aprendizado e de um remédio curativo. Ele precisava passar por essa expiação para curar o seu perispírito, que ele acabou desajustando. Então, são duas as finalidades da reencarnação expiatória: sofrimento como consequência e sofrimento como remédio, para que se reajuste a mente, o corpo e tudo o que for necessário por conta da conduta infeliz do passado. A permanência no campo físico funcionou como recurso de eliminação da ferida que trazia nos delicados tecidos da alma, que nós sabemos que ele está se reportando ao perispírito. Vejam como a reencarnação expiatória serve também como esse remédio que cura o perispírito, os tecidos delicados da alma que ele lesou no passado. É uma cicatrização. A carne, em muitos casos, é assim como um filtro que retém as impurezas do corpo perispiritual, liberando-o de certos males nela adquiridos. Mais um exemplo que mostra o caráter curativo da reencarnação. A carne é como um filtro, absorve as impurezas para que o espírito se renove, retorne ao caminho regular, ao caminho de equilíbrio de tudo aquilo que desequilibrou no passado. Isso quer dizer
O ministro, porém, cortou-me a palavra, acentuando: isso quer dizer que Júlio doravante poderá exteriorizar-se num corpo sadio, conquistando merecimento para obter uma reencarnação devidamente planejada, com elevados objetivos de serviço. Como comentamos, portanto, agora há pouco, Júlio finalmente poderá reencarnar e viver uma encarnação completa, planejada, com objetivo de serviço, num corpo sadio, não mais reencarnará num corpo doentinho. Era necessário para que ele retornasse ao caráter regular das reencarnações. Terá por alguns meses conosco desenvolvimento natural, regressando à Terra em elogiáveis condições de harmonia consigo mesmo. Olha como nós devemos ser gratos por termos um corpo saudável. Consequência de mérito nosso também, mas bênção divina, que nos proporciona uma encarnação completa, com muitos anos de vida, cheia de objetivos de serviço. Temos que ser gratos a Deus. Muitos dos irmãozinhos nossos, filhos do erro, estão aí penando para reencarnar. Quando conseguem, vêm num corpo muito debilitado e doentinho, acabam desencarnando cedo, ou vivem uma vida inteira de limitações físicas. Por isso temos que ser muito gratos. Mas voltará assim em tão pouco tempo? Perguntei admirado. Esperamos que assim seja. Deve atender ao crescimento de qualidades nobres para a vida eterna, que somente o retorno à escola da carne poderá facilitar. Então ele vai se desenvolver no plano espiritual, vai crescer ali, que ele desencarnou como criança, ele vai passar um período ali crescendo mesmo, se tornando um adulto no plano espiritual. E vai reencarnar para uma nova oportunidade, como todos os demais espíritos reencarnam normalmente. André Luiz questiona, será que é tão pouco tempo assim? E aí Clarencio diz, espero que sim, espero que ele se desenvolva aqui por um tempo e volte, Não necessariamente ficará na idade adulta, vamos dizer assim, com a aparência de adulto no plano espiritual, porque o Clarencio se referiu a alguns meses, Mas ele precisa passar por um período rápido de adaptação ao plano espiritual para logo voltar, porque somente com a encarnação é que nós passamos por essa escola da vida na Terra. Além disso, precisa conviver com Amaro, Zulmira e Silva, de maneira a confraternizar-se realmente com eles, segundo o amor puro que o Cristo nos ensinou. Então, são dois motivos, O primeiro, porque ele precisa voltar rápido para continuar desenvolvendo, para continuar evoluindo. E segundo, porque também precisa voltar rápido para se reencontrar com Amaro, Zulmira e Silva, que estão encarnados. Então não dá para esperar muito tempo, porque senão Amaro, Zulmira e Silva vão ficar mais velhos, vão desencarnar. Ele precisa conviver com esses três. Essas anotações, ponderei, lançam nova claridade em nosso estudo da vida. Compreendemos assim que as moléstias complicadas e longas guardam função específica. Realmente, não é? Doenças longas, complicadas, têm uma função. Nós vimos aqui, tem mais de uma função. Os aleijões de nascença, o mongolismo, a paralisia. Então, André Luiz cita aí vários exemplos, de expiações duradouras e complicadas. Doenças do corpo, em que espíritos estão ali num período de adaptação, de recuperação, de expurgo, a carne funcionando como um filtro depurador. Sim, confirmou o orientador, por vezes é tão grande a incursão da alma nas regiões de desequilíbrio que mais extensa se faz para ela a viagem de volta à normalidade. Ou seja, quanto mais endividados nós estamos com a lei divina, mais demorada será a recuperação, o retorno à luz. Sorrindo, acrescentou: o tempo de inferno restaurador corresponde ao tempo de culpa deliberada. Olha que frase perfeita para resumir o que eu falei agora há pouco com palavras mais simples, não é? O tempo do sofrimento que restaura
corresponde ao tempo de culpa que o espírito possui. Quanto mais erro, mais tempo terá que ministrar para retornar ao equilíbrio. Em muitas fases de nossa evolução, somos imantados às teias da carne, que sempre nos reflete a individualidade intrínseca, assim como a argila é conduzida ao calor da cerâmica, ou como o metal impuro é arrojado ao cadinho fervente. A depuração exige esforço, sacrifício, paciência e, consequentemente, como vimos, um longo tempo restaurador. Ante nosso olhar deslumbrado, tingira-se o horizonte de cores variegadas, anunciando o sol que parecia nascer num mar de luz e ouro. Muito longe, esmaeciam as estrelas, e perto de nós, nuvens leves caminhavam apressadas, tangidas pelo vento. Contemplando a imensidão, Clarencio considerou: quando o nosso espírito apreende alguma nesga da glória universal, desperta para as mais sublimes esperanças. Sonha com o acesso às esferas divinas, suspira pelo reencontro com amores santificados que o esperam em vanguardas distantes, aceitando então duros trabalhos de reajuste. É a nossa história, não é? Todos nós que estamos aqui na Terra somos espíritos recém-despertos pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo, e aceitamos a oferta que Ele nos fez de retornarmos para trabalharmos no reajustamento e assim podemos nos reencontrar com aqueles que amamos, habitar esferas celestes. Todos nós sonhamos com esferas celestes porque estávamos no erro e hoje queremos o bem. Estamos trabalhando para habitarmos no futuro essas esferas celestes junto daqueles que amamos, que representam em verdade para nós alguns decênios de renunciação na terra, em confronto com a excessitude dos séculos de felicidade em mundos de sabedoria e trabalho enaltecedor. Que importa, portanto, esses tempos fugides que nós vamos ter aqui na terra, que passarão rapidamente se comparado à eternidade de alegrias e prazeres do céu. Ah, se os homens percebessem, obtemperei, lembrando a rebelião que tantas vezes nos prejudica no mundo. É a reflexão que a gente busca aqui no canal, não é? Perceber que vale a pena o bem. Estamos para o reajuste aqui na terra, para merecer viver em plenitude no além, em esferas superiores. São poucos os anos que passaremos em sofrimento quando comparamos a alegria eterna de viver no bem. Entenderão algum dia, objetou Clarencio, otimista. Todos os seres progridem e avançam para Deus. Todos despertam um dia. O homem terrestre crescerá para o grande entendimento e louvará feliz o concurso da dor. O embrião do jequitibá, com os anos, se converte em tronco vetusto, rico de beleza e utilidade, e o espírito, com os milênios, transforma-se em gênio soberano, coroado de amor e sabedoria. Todos nós um dia lá chegaremos também. Depois de um minuto de silenciosa adoração à natureza, o instrutor continuou. Volvendo ao caso de Júlio, não podemos olvidar que milhares de inteligências, entre o berço e o túmulo, estão procurando a própria recuperação. À medida que se nos aclara a consciência e se nos engrandece a noção de responsabilidade, reconhecemos que a nossa dignificação espiritual é serviço intransferível. Clarencio está refletindo o seguinte, voltando ao caso Júlio, não é? Temos muitos espíritos que estão esperando oportunidades para recuperação, para reajuste, e que nós temos um papel individual. A responsabilidade é nossa, pela nossa dignificação. Nosso crescimento espiritual depende apenas de nós. É uma decisão individual, intransferível. Cada um precisa fazer essa escolha pelo bem. Devemos a nós mesmos quanto nos sucede em matéria de bem ou de mal.
A escolha, portanto, é nossa, individual. Importante observar, disse Hilário pensativo, como a vida reclama, no refazimento da paz, a conjugação daqueles que entraram em guerra uns com os outros. Realmente, né? A lei sempre busca reaproximar quem entrou em guerra, quem entrou num sentimento de aversão um pelo outro. No passado, Júlio arrojou-se ao despenhadeiro do suicídio sob a influência de Amaro e Zulmira, após indispor-se com Silva. Então, Hilário está refletindo que Júlio passou por tudo isso e sempre esteve vinculado com esses três, que agora retornam para reajustá-lo, para ajudá-lo nesse processo de reajuste. E agora, completou Clarencio, reabilita-se com o auxílio de Zulmira e Amaro, de modo a reharmonizar-se com o enfermeiro. É natural, seja assim. Nós temos vários exemplos nas obras, não é? Em que aqueles que propiciaram o desequilíbrio de alguém sempre recebem de volta aquele que desequilibraram para dar a oportunidade, doar-se de si mesmo, a fim de reajustá-lo. Mas Júlio, antes de tornar ao mundo, por intermédio do nosso amigo ferroviário, indaguei, onde estaria? Depois de haver eliminado o próprio corpo, satisfazendo a simples capricho pessoal, sofreu por muitos anos as tristes consequências do ato deliberado, amargando nos círculos vizinhos da terra as torturas do envenenamento a se lhe repetirem no campo mental. Então, Clarencio está tratando aqui do período que o suicida fica depois desse ato deliberado. Antes dele conseguir reajustar-se, em ter uma nova oportunidade junto a Amaro, Silva, Zulmira, Júlio passou por um longo tempo de sofrimento por conta do suicídio. Clarencio está descrevendo aqui o que acontece com aquele que opta pelo desencarne prematuro através do suicídio. Primeiro, que fica muito tempo sofrendo em locais terríveis, sentindo o envenenamento, sentindo a forma pela qual escolheu tirar a própria existência. A morte prematura, quando traduz indisciplina diante das leis infinitamente compassivas que nos governam, constrange o espírito que a provoca, a dilatada purgação na paisagem espiritual. Dilatada purgação, demorada. Então, quando a gente escuta de algumas pessoas que alguém que eventualmente optou pelo suicídio logo depois já estava bem, nós precisamos refletir, não é? Será mesmo que essa informação é fidedigna? Cada caso é um caso, cada ato é analisado considerando as suas peculiaridades, mas as obras são claras, né? Quando o ato é um ato de rebeldia contra as leis, um ato de indisciplina, sempre demora muito tempo para que o espírito se recupere. Não podemos trair o tempo, e a existência planificada subordina-se a determinada cota de tempo que nos compete esgotar em trabalho justo. Então, nós não podemos suprimir o tempo que ficamos na Terra de forma voluntária. Nós estamos aqui para trabalhar, para servir. Se nós decidimos abandonar a tarefa, abandonar esse exercício, que é devido a todos que estão encarnados, isso tem uma consequência. Esse tempo que a gente desperdiçou, ele é considerado. E o tempo que deixamos também de viver. Quando esses recursos não são suficientemente aproveitados, arcamos com tremendos desequilíbrios na organização que nos é própria. Então, além do tempo, nós trazemos desequilíbrios. Tudo isso a gente viu na obra Memórias de um Suicida, que nós estudamos aqui no canal. Sofreria, porém, a sós? Nem sempre, informou o instrutor. Quando não se achava em martirizada solidão, via-se, como é lógico, onde se lhe mantinha preso o pensamento. Então vejam, muitos suicidas não ficam sozinhos. Depende de onde ele mantinha o seu pensamento. Ante a nossa curiosidade indagadora, acrescentou: os pensamentos dele, no caso Júlio, se alimentavam na atmosfera psíquica de Zulmira, Amaro e Silva.
que lhe serviam de pontos básicos ao ódio. Ensinava Jesus que o homem terá o seu tesouro onde guarde o coração. E efetivamente todos nos imantamos em espírito às pessoas, lugares e objetos aos quais se liguem os nossos sentimentos. Então nós ficamos junto daqueles a quem nos vinculamos por amor ou por ódio. Júlio ficou preso, mas ficou pensando e ligado aos três: Amaro, Zulmira e Mário Silva. Mas Júlio estava em contato com eles nas esferas espirituais ou nas experiências do mundo físico. Partilhava-lhes a vida simplesmente. E a vida em qualquer setor de luta é invariável. Então não importa se ele estava no plano espiritual e os demais encarnados, ou se algum deles estivesse também desencarnado. Não importa, a vinculação existe no plano físico ou no plano espiritual. Vida é vida. Entretanto, por detestar Amaro mais profundamente, pesava com mais intensidade sobre ele. O ferroviário, na existência do espaço, conheceu-lhe a perseguição acérrima, ouvindo-lhe as acusações e as queixas nas regiões purgatoriais, e ao se reencarnar na atual condição, foi seguido de perto por Júlio, que lhe afligia a mente, dele exigindo o necessário concurso à formação do novo corpo. Olha só que interessante, hein? Júlio já estava sofrendo há muitos anos. Tanto é que, antes de Amaro reencarnar, ele já começou a sofrer as reclamações, as acusações de Júlio no plano espiritual, nas zonas de sofrimento. Amaro reencarnou e continuou sendo perturbado por Júlio, cobrando dele a oportunidade, cobrando uma nova oportunidade para reencarnar. Então veja quanto tempo Júlio ficou sofrendo, né? Amaro em espírito, Amaro reencarna, passa pela infância, adolescência, juventude, idade adulta, com Júlio ali, pedindo uma nova oportunidade pelo ódio, né? Vinculado pelo ódio. Em razão da leviandade de Amaro, quando na personalidade de Armando, caminhara para o suicídio. Então, antes de Amaro reencarnar, como Amaro, o ferroviário, ele ainda, enquanto Armando, também acabou cometendo suicídio por influência de Júlio, o espírito de Júlio. Olha quanto tempo esse espírito estava sofrendo, não é? Por isso mesmo a lei permitia-lhe a união com um amigo transformado em desafeto, companheiro esse do qual reclamava a renovação da oportunidade perdida. Clarencio de novo diz que Júlio ficava em espírito perturbando Armando e, depois, Amaro, cobrando dele uma oportunidade. Veja como a lei, ela sempre faz aquele que causou o mal responder por isso, dando uma nova oportunidade a quem sofreu por culpa dele. Nós teremos que dar oportunidades para aqueles que nós fizemos mal, que nós colaboramos para a sua ruína, por exemplo. Essa cobrança era insistente. Clarencio fitou-nos de modo especial e aduziu: entre o credor e o devedor há sempre o fio espiritual do compromisso. Olha só, gente. Olha como a gente tem que pensar muito antes de realizar alguma coisa, cometer alguma atitude impensada. Não podemos cometer de forma impensada. E nem também pensando muito tempo e decidindo pelo mal, porque nós criamos um compromisso com aquele a quem fazemos o mal. As pessoas hoje em dia, na verdade sempre assim fizeram, desconsideram as consequências dos atos, fazem e não estão nem aí para a consequência. A consequência entre credor e devedor é uma linha, um fio espiritual de compromisso. Vai ter que uma hora ou outra restituir o que perturbou. Amaro teria tido dessa forma uma juventude algo conturbada, ponderei com objetivo de estudo. Sim, como acontece a maioria dos moços de ambos os sexos na luta vulgar, muito cedo acordou para o ideal da paternidade. Em sonhos fora do corpo denso, encontrava-se com o adversário, que lhe pedia o retorno ao mundo, e ansioso de reconciliação, pensava no casamento com extremado desassossego, desejoso de saldar a conta que reconhecia dever. Olha só. Como tinha um inimigo espiritual cobrando dele a oportunidade, em sonhos inclusive, porque ele se desdobrava do corpo físico, ele voltava à carne com essa vontade de ser pai. Eu preciso casar logo, eu preciso ter filho,
porque ele estava sendo cobrado para que desse oportunidade a um inimigo do passado. Olha que interessante. Quantos querem ser pais logo, pais e mães, para dar oportunidade para o espírito que quer vir, que precisa vir, que tem uma vinculação? Muito jovem ainda, encontrou Odila, que o aguardava, consoante o acordo por ambos levado a efeito na vida espiritual. A união, o casamento, geralmente é fruto de um acordo, de uma programação anterior à encarnação. Se comprometem a casar. No entanto, as vibrações de Júlio eram efetivamente tão incômodas que a primeira esposa do nosso amigo não conseguiu acolhê-lo de imediato, recebendo Evelina em primeiro lugar. Olha que interessante. Teve um filho antes do outro, por conta da sua energia tão pesada e negativa. A preparar ela para receber Júlio, ela teve Evelina primeiro, uma vez que a ligação do casal com ela se baseia em doces afinidades. Então já tinha uma afinidade por Evelina, mas era uma afinidade, era algo carinhoso, não uma dívida, como era com Júlio. Somente depois da primogênita é que se ambientou para a incorporação do suicida em sofrimento. Este ponto de nossa conversação lembrei respeitoso. Faz-me recordar os conflitos interiores de muitos rapazes, de muitas moças na terra. Às vezes se arrojam ao casamento com absoluta inaptidão para as grandes responsabilidades, qual se estivessem impulsionados por molas invisíveis, sem qualquer consideração para com os impositivos da prudência. Essa parte aqui é muito importante, porque eu vejo muita gente falando que irresponsável, teve um filho tão cedo, olha que casal irresponsável, não está preparado, não teve prudência. Muitas vezes é programação espiritual. Aquele espírito precisa reencarnar naquele casal, com aquele casal, naquela situação. Então, muito jovem ainda, o casal acaba tendo um filho. É para honrar o compromisso, é para criar a criança. Mas muitas vezes são compromissos do passado. Isso não significa que a gente deva deixar o povo reencarnar de qualquer forma, sem dar educação sexual, sem fornecer ali o esclarecimento para que os jovens não tenham filhos tão cedo. Lógico, a gente precisa fazer isso, os pais têm essa responsabilidade também. Mas que a gente não vá para o outro extremo, de achar que toda a gravidez ali, ainda jovem, é algo condenável, algo fruto de uma irresponsabilidade. Muitas vezes é, mas é necessário para que o espírito renasça, para que aquela reencarnação ocorra. Como se fossem atacados por subitânea loucura, desatendem a todos os conselhos do lar ou dos amigos para despertarem depois com problemas de enorme gravidade quando não acordam sob a neblina de imensas desilusões. Então, aqueles que não preparam a reencarnação, não escutam os conselhos dos pais ou dos amigos, acabam se arrependendo com uma gravidez precoce, e não estão prontos ainda para a paternidade e a maternidade. Agora compreendo. Na base dos sonhos juvenis, quase sempre moram dívidas angustiosas a que não se pode fugir. Então, por mais que seja uma situação não recomendável, muitas encarnações com pais jovens são fruto dessas dívidas do passado. Sim, confirmou o ministro, grande número de paixões afetivas no mundo correspondem a autênticas obsessões ou psicoses que só a realidade consegue tratar com êxito. Em muitas ocasiões, por trás do anseio de união conjugal, vibra o passado, com requisições dos amigos ou inimigos desencarnados, aos quais devemos colaboração efetiva para a reconquista do veículo carnal. Interessante, não é? A gente tem um compromisso com muitos espíritos que querem reencarnar. Querem que a gente forneça o corpo para eles, porque é por meio da união conjugal que o corpinho que vai receber um espírito é feito, é gerado. Então a gente tem dívidas muitas vezes para gerar um corpo, gerar uma oportunidade. A inquietação afetiva pode expressar escuros labirintos da retaguarda, labirintos do passado. Refletindo nas lutas da alma, atirada às experiências da vida com tantos enigmas a solver, acudiu-me a lembrança antiga questão que habitualmente me vinha à cabeça. E os anjos da guarda, inquiri. Então André Luiz vai trazer um tema para ajudar a gente a refletir sobre a reencarnação, a função dos anjos da guarda. Será que eles têm influência nesse processo de reencarnação, ainda que nas situações
de pais muito jovens. Diante da surpresa que assomou ao semblante do nosso orientador, acentuei reverente: perdoe-me, mas ainda sou estudante incipiente da vida espiritual. Os anjos da guarda estão em nossa esfera? Clarencio encarou-me admirado e sentenciou: os espíritos tutelares encontram-se em todas as esferas. Contudo, é indispensável tecer algumas considerações sobre o assunto. Então vamos ouvir a lição de Clarencio sobre a função dos anjos da guarda, dos anjos guardiães, dos espíritos amigos. Os anjos da sublime vigilância, analisados em sua excessitude divina, seguem-nos a longa estrada evolutiva, então eles nos acompanham. Desvelam-se por nós, dentro das leis que nos regem. Todavia, não podemos esquecer que nos movimentamos todos em círculos multidimensionais. A cadeia de ascensão do Espírito vai da intimidade do abismo à suprema glória celeste. Clarencio está explicando que os anjos da guarda atuam em nossas vidas, são guardiões da lei, estão dedicados a nós, mas são seres multidimensionais. Nós todos nos movimentamos em várias esferas da vida, nas esferas diversas e dimensões da espiritualidade, desde o momento que estamos no erro até o momento da excelsitude. Ligeira pausa trouxe paternal sorriso aos lábios do instrutor e prosseguiu: será justo lembrar que estamos plasmando nossa individualidade imperecível no espaço e no tempo, ao preço de continuadas e difíceis experiências, ou seja, estamos evoluindo. Várias encarnações estão formando o nosso ser do futuro. A ideia de um ente divinizado e perfeito, invariavelmente ao nosso lado, ao dispor de nossos caprichos ou ao sabor de nossas dívidas, não concorda com a justiça. Então, o anjo guardião está conosco, mas ele não é um empregado, ele não é um servo que está ali sempre do nosso lado, ao nosso dispor. Ele está como um protetor, como alguém que se preocupa conosco, mas não como um empregado nosso. Que governo terrestre destacaria um de seus ministros mais sábios e especializados na garantia do bem de todos para colar-se indefinidamente ao destino de um só homem, quase sempre renitente cultor de complicados enigmas e necessitado por isso mesmo das mais severas lições da vida? Olha a reflexão que Clarencio faz. Que governo manda um ministro elevado na intelectualidade, na competência, no profissionalismo, para cuidar de uma pessoa só? O ministro cuida do bem de todos. Então o anjo guardião ele tem muitos assistidos. Ele não fica só em um, que geralmente é teimoso, que geralmente é alguém que precisa ainda passar por várias lições da vida, porque é teimoso, faz o mal, erra. Então o anjo guardião está conosco, mas ele não fica o tempo todo. E não é dedicado a apenas um só. Por que haveria de obrigar-se a um arcanjo a descer da luz eterna para seguir passo a passo um homem, deliberadamente egoísta ou preguiçoso? Todos nós somos preguiçosos, somos egoístas. Será que um arcanjo vai vir das alturas para cuidar da gente individualmente o tempo inteiro? Não faz sentido, não é? Tudo exige lógica, bom senso. Com semelhante apontamento, quer dizer que os anjos da guarda não vivem conosco? Perguntou André Luiz. Não digo isso, asseverou o benfeitor, e com graça aduziu. O sol está com o verme, amparando-o na furna, a milhões e milhões de quilômetros, sem que o verme esteja com o sol. Olha que comparação para a gente entender. Na nossa pequenez espiritual, como vermes que somos, espiritualmente falando, distantes da angelitude, somos abarcados pela luz do sol, pela luz do nosso anjo protetor. Ele está conosco, sim, mas ele não está preso a nós, jungido à nossa caminhada. Ele está conosco em pensamento, em vibração. Nós sentimos a sua luz, a sua proteção, mas não necessariamente está ali ao nosso lado, em pé, esperando tomarmos as melhores decisões. As irmãs que seguiam conosco lado a lado, embevecidas na contemplação do céu, comentavam cariosamente o porvir de Júlio, psiquicamente distanciadas de nossa conversação. O apontamento de nosso orientador impunha-nos graves reflexões, e talvez por esse motivo o silêncio tentou apossar-se do grupo. Mas Clarencio, reconhecendo que o assunto demandava elucidação mais ampla, continuou. Então Clarencio vai continuar explicando.
Anjo, segundo a acepção justa do termo, é mensageiro. Mensageiro. Temos que olhar para o anjo guardião como um mensageiro. Ora, há mensageiros de todas as condições e de todas as procedências. Logo, existem anjos de vários níveis, espíritos amigos e protetores de vários níveis espirituais. E por isso, a antiguidade sempre admitiu a existência de anjos bons e anjos maus. Anjo da guarda, desde as concepções religiosas mais antigas, é uma expressão que define o espírito celeste, que vigia a criatura em nome de Deus, ou pessoa que se devota infinitamente a outra, ajudando-a e defendendo-a. Então existem espíritos bons e maus, e existem espíritos de Deus, anjos. Em qualquer região convivem conosco os espíritos familiares de nossa vida e de nossa luta. Dos seres mais embrutecidos aos mais sublimados, temos a corrente de amor, cujos elos podemos simbolizar nas almas que se querem ou que se afinam umas com as outras dentro da infinita gradação do progresso. Então vejam que lição importante de Clarencio. Ele está dizendo, nós temos espíritos amigos, espíritos familiares, espíritos guardiães e anjos de vários níveis. Temos espíritos familiares de entes queridos que já desencarnaram e cuidam de nós. Temos espíritos amigos, companheiros que caminham conosco, mas que ainda são imperfeitos como nós também. A família espiritual é uma constelação de inteligências, cujos membros estão na terra e nos céus. Temos amigos aqui na terra e amigos nos céus. Amigos superiores, mas amigos também na mesma faixa vibratória que nós, muitas vezes. Aquele que já pode ver mais um pouco, auxilia a visão daquele que ainda se encontra em luta por desvencilhar-se da própria cegueira. Recebemos auxílio, ajuda de todos eles. Todos nós, por mais baixo nos revelemos na escala da evolução, possuímos não longe de nós alguém que nos ama, a impelir-nos para a elevação. Sempre temos alguém que nos ama, que nos impele para a elevação. Seja um espírito superior, um espírito de luz, um anjo guardião, seja um espírito amigo, familiar, companheiro de jornada, também inferior como nós, mas que nos ama. Isso podemos verificar nos círculos da matéria mais densa. Temos constantemente corações que nos devotam estima e se consagram ao nosso bem, amigos verdadeiros, ainda que não perfeitos, ainda que inferiores muitas vezes, mas amigos que nos querem bem. De todas as afeições terrestres, salientemos para exemplificar a devoção das mães. O espírito maternal é uma espécie de anjo ou mensageiro, embora muita vez circunscrito ao cárcere de férreo egoísmo na custódia dos filhos. Olha que exemplo importante, interessante para a gente pensar e refletir. Existem mães que não são elevadas, mães que são imperfeitas, mães que têm muito egoísmo, mas amam. É um exemplo para a gente enxergar esses espíritos amigos que também nos amam, mas às vezes são imperfeitos. Existem mães que têm um egoísmo enorme. São espíritos muito imperfeitos, mas que amam seus filhos. Além das mães, cujo amor padece muitas deficiências, quando confrontado com os princípios essenciais da fraternidade e da justiça, temos afetos e simpatias dos mais envolventes, capazes dos mais altos sacrifícios por nós, não obstante condicionados a objetivos, por vezes, egoísticos. Olha que importante essa lição, para a gente não ficar nessa ilusão de que só tem anjinho, só tem espírito de luz que está junto de nós, nos protegendo. Às vezes são espíritos ainda presos à carne, no sentido de ainda gostarem da matéria, mas que nos amam, já estão desenvolvendo o sentimento de afeto por nós. Alguns são egoístas, nos amam de forma egoísta, mas nos amam. Estão também evoluindo. Não podemos olvidar, porém, que o admirável altruísmo de amanhã começa na afetividade estreita de hoje, como a árvore parte do embrião. Então, até atingirmos um sentimento sublimado de elevação espiritual, nós passamos pelo início desse sentimento, por um sentimento que ainda não está desenvolvido. Então, antes de um amor sublime, nós passamos por um amor meio egoísta, um amor imperfeito. Todas as criaturas, individualmente, contam com louváveis devotamentos de entidades afins que se lhe afeiçoam. Ele repete, toda hora ele fala isso. Temos amigos espirituais que se afeiçoam por nós, amigos que muitas vezes são inferiores, são imperfeitos ainda, entidades que gostam de nós. A orfandade real não existe. Em nome do amor, todas as almas recebem assistência, onde quer que se encontrem. Assistência de Cristo
assistência de anjos, de arcanjos, mas também assistência de espíritos ainda caminhando conosco na jornada evolutiva. Irmãos mais velhos ajudam os mais novos. Eu sempre uso esse exemplo para falar dos nossos amigos espirituais, nossos irmãos mais velhos que ajudam os mais novinhos, os caçulas, os inexperientes e imperfeitos. Mestres inspiram discípulos. Pais socorrem os filhos. Amigos ligam-se a amigos. Companheiros auxiliam companheiros, e isso ocorre em todos os planos da natureza, e fatalmente na terra, entre os que ainda vivem na carne e os que já atravessaram o escuro passadiço da morte. Olha que lição belíssima temos no estudo de hoje. Espíritos amigos, que pela natureza nós já encontramos exemplos de companheiros que ajudam uns aos outros, de animaizinhos que ajudam uns aos outros, de homens, espíritos que ajudam uns aos outros. Estejam eles atravessados o escuro passadiço da morte ou não, ainda na terra. Temos amigos encarnados, temos amigos desencarnados, nos dois planos da vida, e que caminham conosco. Não existe orfandade, não existe abandono na lei divina. Temos sempre alguém que nos quer bem, seja ele um anjo, seja ele um amigo ainda imperfeito. Os gregos sabiam disso e recorriam aos seus gênios invisíveis. Os romanos compreendiam essa verdade e cultuavam os numes domésticos. O gênio guardião será sempre um espírito benfazejo para o protegido. Então temos um anjo ou temos um amigo, um companheiro espiritual ainda imperfeito, um parente que já desencarnou, mas está com a gente ali, no ninho doméstico, ajudando e protegendo. É imperioso anotar que os laços afetivos em torno de nós ainda se encontram em marcha ascendente para mais altos níveis da vida. Temos amigos espirituais que ainda estão caminhando conosco, ainda estão nos primeiros degraus da evolução. Com toda a veneração que lhe devemos, importa reconhecer nos espíritos familiares que nos protegem, grandes e respeitáveis heróis do bem, mas ainda singularmente distanciados da angelitude eterna. Então são espíritos que já querem o bem, que nos protegem, que nos guiam os passos, mas ainda não são anjos. Naturalmente, avançam em linhas enobrecidas, em planos elevados, todavia, ainda sentem inclinações e paixões particulares no rumo da universalização de sentimentos. São espíritos imperfeitos, portanto, que ainda têm paixões, que ainda têm objetivos que não são objetivos sublimes, divinos, são objetivos muitas vezes egoístas, mas que já nos amam, nos auxiliam na Terra. Por esse motivo, com muita propriedade, nas diversas escolas religiosas escutamos a intuição popular asseverando: nossos anjos da guarda não combinam entre si. Ou ainda, façamos uma oração aos anjos da guarda, reconhecendo-se instintivamente que os gênios familiares de nossa intimidade ainda se encontram no campo de afinidades específicas e precisam por vezes de apelos à natureza superior para atenderem a esse ou aquele gênero de serviço. Olha só, isso aqui eu ri porque é muito importante essa parte final. É Clarencio, é André Luiz, é a mediunidade de Chico Xavier dizendo: tem espíritos protetores que precisam das nossas orações, tem espíritos amigos, familiares que gostam quando a gente os sauda, né? Os homenageia, trazemos nas orações e pedimos por eles, porque ainda não são anjos, não são espíritos elevadíssimos, são espíritos que nos querem bem, são espíritos familiares. Então muitos deles pedem prece, muitos deles precisam das nossas orações, dos nossos pedidos em favor deles. É por isso que devemos orar, não só dando graças a Cristo Jesus, a Deus nosso Pai, mas também pedindo por cada entidade que nos auxilia, por cada espírito amigo, por cada protetor, por esses seres que estão caminhando conosco, que já querem o bem, mas que são imperfeitos, e por isso rendemos graças também a eles nos nossos pedidos e orações quando entramos em contato com a divindade. Chegávamos ao lar da bênção, e os esclarecimentos do instrutor represavam-se em nossa alma, por inesquecível preleção, compelindo-nos a grande silêncio. Blandina, porém, veio até nós e perguntou ao orientador sensibilizada: generoso amigo, podemos estar realmente convictos de que Júlio devia desencarnar agora? Olha que interessante a pergunta de Blandina. Clarencio, será mesmo que ele tinha que desencarnar? Nós vimos todo o processo que ele passou, não é? Que o enfermeiro Mário não deu a devida atenção a ele, depois se arrependeu, desejou, chegou a desejar até a morte dele. Será que era o momento de Júlio? Perfeitamente. A lei funcionou exata. Não há lugar para qualquer dúvida. Era a hora de Júlio. Porque devia recuperar, o seu perispírito, expurgando aí o erro do passado.
E aqueles jatos de pensamento escuro que partiram do enfermeiro, como que envenenando o nosso doentinho? Se não estivéssemos junto dele, disse o ministro, teriam efetivamente abreviado a morte da criança, e ainda assim, a lei ter-se-ia cumprido. Olha só que interessante essa informação. Ainda que Clarencio não tivesse ali ajudando Júlio naquele processo, ainda que os jatos de luz escura de Mário tivessem contaminado Júlio, isso ia causar a morte mais rápida dele, mas era o momento da morte. A lei ia ter se cumprido de qualquer jeito. Entretanto, aqueles pensamentos escuros de Mário voltaram para ele mesmo. Não adiantou nada, né? Ele não estava contribuindo para que a lei se cumprisse. Ele estava acelerando o processo e isso não era necessário. O que ele desejou de mal voltou para ele, perturbou ele, como a gente viu no final do último capítulo. Emitiu-os com o evidente propósito de matar, e em razão disso experimenta o remorso de um autêntico assassino. O último capítulo terminou com as vozes acusatórias para Mário, assassino, assassino. Era a consequência daquela intenção que ele teve por pensamento de matar Júlio. Júlio iria desencarnar de qualquer forma, não precisava daquele pensamento de Mário, e por isso Mário sofria as consequências daquele pensamento, com a culpa e o remorso acusando-o de homicídio. A graciosa residência de Blandina, para onde nos encaminhávamos, estava agora à nossa vista. Clarencio afagou-a bondoso e concluiu: permaneçamos convencidos, minha filha, de que em qualquer lugar, em qualquer tempo, receberemos da vida, de acordo com as nossas próprias obras. Encerramos assim o estudo de hoje com muitas lições. Foram muitas reflexões que nos servem de aprendizado. Que possamos colher as principais delas, especialmente quanto à lei de causa e efeito, o quanto a justiça divina age para recuperar os espíritos que, pelo crime, pelo erro, acabaram se desvencilhando do bom caminho. Vejam quantas informações recebemos hoje para compreender a lei divina e como nós temos amigos, anjos guardiões de todas as variações evolutivas, anjos que já atingiram a angelitude e por isso assim chamados, mas também os espíritos amigos, protetores, familiares, aqueles espíritos que nos amam, que já exercem em nome do amor divino a proteção de nossas vidas. Encerramos assim, agradecidos a Deus, ao nosso Pai, a Cristo Jesus, nosso irmão maior, e que nós todos possamos continuar nessa jornada, porque um dia estaremos do lado de lá, servindo como espíritos amigos, como espíritos familiares, auxiliando aqueles que ficaram, sejam filhos, irmãos, sobrinhos, amigos, que ficaram na jornada terrena enquanto nós partimos para o plano espiritual. Um dia também seremos esses espíritos familiares, espíritos amigos, ainda não anjos, mas que já queremos o bem, já trabalhamos para o bem e vamos pedir a proteção e o amparo para os que ficaram na terra. Agradecemos, portanto, a esses amigos espirituais, a todos aqueles que se dedicam a nós, que já querem o bem, e vêm nos visitar, vêm nos fortalecer, para que nós juntos caminhemos na direção de nosso Pai maior. Obrigado, então, a esses irmãos, obrigado aos amigos que ainda não atingiram a angelitude, mas nos amam e, por isso, nos atendem o chamado, vêm nos visitar, nos inspirar para o bem. Que todos esses irmãos recebam, nesse momento, o nosso carinho, a nossa gratidão, o nosso agradecimento, por estarem conosco e, apesar de ainda não desfrutarem da cidade celestial dos anjos, caminham conosco na terra, nessa jornada a que todos vamos juntos caminharmos para Deus. Muito obrigado a todos, que Cristo Jesus possa abençoar a cada um dos que nos escutam, que estão conosco, refletindo a cada dia, e que Maria Santíssima possa estender o seu manto sagrado por todos aqueles que estão mergulhados no erro, no crime e no vício, ainda jungidos às pesadas emanações da carne e daquilo que leva ao desregramento moral. Obrigado, Mestre Jesus, e que Deus, nosso Pai Criador, possa abençoar todas as entidades amigas que nos protegem, nos querem bem e trabalham para o nosso bem-estar. Que possamos caminhar em conjunto como verdadeiros amigos espirituais para a libertação de todos e para alcançarmos a elevação espiritual que todos estamos destinados. Que assim seja, graças a Deus, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.